Bom dia a todas as pessoas. Quero cumprimentar a todos, a todas as autoridades aqui presentes, a pessoa, nosso presidente, Marcos Teixeira, mais conhecido como Pio. Quero cumprimentar o presente e o futuro, que são jovens doutores aqui presentes, por favor, palmas para ele. Não posso deixar de cumprimentar o doutor Chau, que é uma pessoa inovadora, o amor que ele tem pela saúde, pela educação, o trabalho que ele faz aqui em Santos. Já falei para ele, a gente tem que dar mais trabalho para ele e morar definitivamente em Santos. E cumprimentando eles, eu cumprimento a todos. Aqui em Santos, somos exemplo de muita coisa. Na nossa bandeira diz que somos uma terra da caridade, porque aqui foi a primeira Santa Casa, o hospital do Brasil, e a terra da liberdade, por conta de José Bonifácio. Mas Santos, a cada momento, vai mudando e acrescentando predicados ao nosso DNA. E ESG é um deles. A cidade de Santos tem se destacado, principalmente quando a gente fala de governança. Isso não é agora, estou falando de décadas. Quando a gente tem aqui, numa casa como essa, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e outras casas mais que a gente tem na cidade de Santos, que mostram a solidez das instituições. E é dessa forma que a gente tem trabalhado. É dessa forma que a gente vai buscar soluções globais. Por exemplo, criei meu governo, o departamento das ODS, aqui o Fábio Katsubo, também uma pessoa brilhante, que vem desenvolvendo esse trabalho e vem fazendo essas parcerias. Hoje a felicidade da gente estar assinando aqui com vocês mais uma parceria e a gente sabendo que está indo no rumo certo. Recebemos prêmio de primeiro lugar em ESG pela CLP, que é o Centro de Lideranças Públicas, e também terceiro lugar em sustentabilidade, com a mesma entidade, e somos referência em cidade na América do Sul em relação às ODS. As ODS estão presentes em todas as minhas metas de forma oficial. Fiz questão que isso acontecesse. Os desafios que nos impõem na cidade de Santos são grandes. Não existe cidade pronta. Precisamos, principalmente, erradicar a pobreza. Santos tem desigualdades. Somos uma das melhores cidades para se viver, mas não para todos. E essa questão está muito ligada à questão habitacional. As soluções que a gente tem que ter, principalmente quando a gente coloca os objetivos, o objetivo número 11, de uma cidade mais estruturada, sustentável, a participação de vocês é fundamental. Onde há desigualdade social, como o DIC da Vila Gilda, estamos construindo conjuntos habitacionais, estamos fazendo um projeto inovador, estamos convidados agora, mês de outubro, para um evento, aliás, em novembro, um evento em Barcelona, para apresentar o Parque Palafricas. O mundo todo aceita praticamente que sejam construídas palafitas organizadas com saneamento básico. Aqui no Brasil, não. A engenharia tem a solução, mas, infelizmente, muitas vezes, alguns preceitos legais impedem que isso faça. E a gente teve coragem de fazer um estudo modelo, apresentar, ter o licenciamento ambiental, e vamos fazer parceria com o governo do Estado. Vamos fazer 60 unidades ali no DIC da Gilda, numa área onde era vendida, e hoje teremos ali um projeto sustentável, porque teremos a relação do desenvolvimento social e econômico com o meio ambiente. E é isso que a gente busca sempre nessas parcerias, nas discussões que são promovidas aqui na Associação dos Engenheiros.
Os desafios são enormes, são desafios onde fica muito claro, muito claro, que ninguém faz nada sozinho. Os 17 objetivos, eles são interligados, todos independentes. Não tem como você fazer um objetivo sem atender, sem estar junto aos outros. E são objetivos muito claros, muito positivos, porque eles falam em oportunidade a todas as pessoas. Eles falam em cidades sossegadas, eles falam em desenvolvimento humano, social, econômico, mas sempre olhando o meio ambiente e as mudanças climáticas. Por isso que a gente está aqui. E é por isso que eu estou aqui nesse momento. Para nós é muito especial, onde a gente firma mais um compromisso global a partir da cidade de Santos. Santos é cidade internacional, Santos é exemplo de cidade global. Graças ao trabalho de cada um de vocês. Isso é um grande orgulho dos jovens doutores que desde cedo estão aí tendo a oportunidade de aprender e a generosidade de repassar o aprendizado para os outros alunos. Orgulho. Poxão aqui com a cabine mostrando como funciona o projeto da telemedicina. E nós não estamos falando apenas dentro das unidades de saúde. Nós estamos falando da telemedicina já nas escolas. Qual cidade tem? Somos inovadores, graças a quem não disse. Bom dia, um beijo no coração de Deus. Para registrar a adesão da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos ao movimento ODS Santos, nesse tempo de compromisso, vamos ouvir agora o coordenador do movimento ODS Santos, Fábio Tatsugo. Bom dia. Primeiramente, agradecer à associação mais um segmento integrando nosso grande movimento ODS-SG. E é com orgulho que a gente pode falar que todas essas ações realmente são ações da sociedade civil, iniciativa privada integrada às boas práticas de ESG e ODS. Então, na sociedade hoje, a gente tem o departamento ODS, o Comitê ODS com todas as secretarias, o Movimento ODS com 134 signatários entre empresas e terceiro setor. Ontem nós iniciamos o manifesto ESG, pequenas e médias empresas, junto com o CEPAI, Instituto Nova Maré. Pequenas e médias empresas é uma ação inédita no país, talvez no mundo, e de alto impacto, seja na empregabilidade e também nas questões ambientais e de igualdade social. E hoje, prefeito, a gente inicia com a construção civil, engenharia, arquitetos, trabalhando na mesma pauta, talvez sejamos a cidade mais conectada. E chegar um dia a falar para mim que todo esforço de eu ir de porta em porta, para ir conectando, trazer essas boas práticas que mais economicidade traz as questões da sustentabilidade na questão ambiental, mas não é. A cidade quer fazer. Não adianta eu querer fazer e bater em todas as portas, porque a minha vontade é só minha. Mas o que a gente tem visto, feito e todos vocês, é que as nossas cidades querem. Então, lançamos no sábado, Sociedade Civil já a Santos Mais Verde, estamos avançando muito na pauta. No ranking da sustentabilidade e competitividade dos municípios, 404 municípios acima de 80 mil habitantes, somos primeiro lugar em ESG. Então, para a gente ser, são indicadores, são dados, nós avançamos nesses indicadores, melhoramos, e ESG quer dizer que o mundo corporativo de Santos está alinhado às boas práticas ODS e ESG. Ser terceiro nesse ranking com os ODS, ela mostra que é a parceria da sociedade civil, iniciativa privada e administração pública trabalhando em sinergia para que a gente realmente faça as mudanças que a gente precisa para o enfrentamento da mudança climática e da desigualdade social.
Hoje, nós estamos na Semana Global dos ODS. No ano passado, nós fizemos 370 ações, fomos a cidade que mais fez ações na América do Sul, e a gente vai terminar essa sexta-feira com 2.000 ações. A gente vai ser a cidade que mais faz ação nesse planeta. Isso tudo traz um benefício enorme, é o engajamento da sociedade, o engajamento da iniciativa privada para fazer as mudanças que a gente está tendo. Então, muito obrigado, gente, por a gente estar junto nessa pauta muito importante hoje, gente. Obrigado. Aqui uma foto, tirar uma foto. A presidente Chau, doutor Chau, viu? É um termo de fala. Rodrigo, eu vou citar mais algumas presidências. Então, o doutor fiscal da Receita, Elias Carneiro, que é o presidente científico nacional aqui, e o presidente do Conselho Deliberativo da Associação, o Márcio Nassim, o secretário de Saúde de Santos, Denis Valejo, também a vereadora Audrey Cleis. Vamos ouvir agora um passo bastão. O diretor de inovação, eu esqueci de citar que estão presentes vários diretores, vários conselheiros da associação. E nesse momento, nós vamos ouvir o diretor de inovação da Associação de Engenheiros, o Alexandre Cosé. Bom dia, doutores, doutoras. Bom dia. Quero agradecer a presença do prefeito, quero agradecer a presença do meu presidente, Gil, que encampou essa nossa ideia, fazer aqui uma justa homenagem para que é o samurai, incansável. Eu falo isso para todos, né? Esse projeto da ODS está fazendo com que o Santos tenha um lugar muito destacado, que é de direito da cidade. Então, agora, eu gostaria de falar para vocês, e para vocês aí, qual é o sentido de fazer um projeto chamado Programa, que pretende se tornar permanente para, dentro da Associação de Engenheiros, até o que se chama Saúde 5.0. Eu acredito que todos vocês aí, doutores e doutoras curiosos que são, estão se perguntando. Tá? Então, a primeira interação que eu tive com o professor doutor Chau foi com o meu orientador, então, da Escola Politécnica, o professor Eduardo Mário Dias, para trazer para Santos um programa integrado, saúde integrada por cidade. Mas isso é pouco. Mas não foi só por isso. Hoje eu trabalho no Porto, o meu pai trabalhou no Porto durante 50 anos, meu avô e o meu bisavô. E essa cidade foi erguida nos ombros de portuários. Então nós devemos isso aí. Há 3 semanas atrás, teve um colega de 62 anos no Porto, e um programa que visa o cuidado da saúde integrada, e não só a saúde, quando a gente fala em saúde, vai além da medicina. Né? Hoje temos pautas importantes, inclusive como a saúde mental, que deve ser prioridade em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho. Então, senhores, a associação, o lançamento desse programa pretende se tornar referência nacional com esse programa piloto, porque Santos, assim como o doutor Chau falará com muito mais brilhantismo do que eu, Santos é a primeira cidade no país que tem um arcabouço legal para dar suporte a esse projeto.
E essa associação será a primeira associação de engenheiros que dará o suporte técnico nas inovações e no desenvolvimento tecnológico necessário para esse programa. Temos uma população extremamente envelhecida. Acredito que todo mundo aqui tem no seu condomínio, na sua vizinhança, um senhor, uma senhora, que muitas vezes mora até sozinho. Então, sinceramente, esse programa vem aqui de dentro. Obrigado à Aula, que foi a autora da lei, né, principal, e queria todos aí do fundão, né? Conheço bem essa cara de fundão aí, eu sou professor também. Queria agora uma salva de palmas para o doutor Chau. Inicialmente, bom dia a todas, bom dia a todos. Que bom ouvir vocês aí. E eu vou falar de uma forma mais informal, de forma informal, para que nós pudéssemos ter um bate-papo melhor. Queria cumprimentar as autoridades, todos. Queria cumprimentar o prefeito Rogério, a vereadora Aldri, ao presidente do CRIO, e todas as autoridades, secretário da Saúde, o deles e demais secretários. Eu acho hoje é importante, embora eu tivesse 90 minutos para falar, porque o meu amigo Alexandre concedeu, eu vou falar só 30 minutos para que nós possamos ter mais debates. Eu acho melhor nós conversarmos sobre os nossos propósitos da construção dos próximos 4 anos. Eu vou partir de um princípio. Nada se constrói de um dia para o outro. Esse constrói. E aí eu vou falar um pouco sobre construção da saúde. Queria parabenizar a Ana Caetano, todos os professores e professoras, né? O apoio que o Instituto Cristiano Vareta deu para que os jovens doutores viessem. Então, algumas pessoas podem perguntar, para que os jovens vêm na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos? Porque vocês vão ter uma vida, uma experiência vivencial. Nem todos vão ser médicos, nem todos vão ter profissões de saúde, vocês vêm para se encantarem. Esse encantar é dar um propósito futuro para vocês, então, parabéns, Ana Caetano, por essa articulação, onde os estudantes vieram para ter mais um momento de vivência. Tá? Então, jovem doutor não é jovem médico, é um jovem educador que se torna cidadão ativo. Isso é importante só para explicar. Eu diria que o jovem doutor ele é tão importante que é um fortalecimento social, é um desenvolvimento de proteção social, uma perspectiva de futuro, e eu não poderia deixar de citar a Audrey, que desde 2014, 2015, já tínhamos jovens brilhantes e depois a pessoa de esforço para movimentar o jovem doutor, mas não vou falar sobre o jovem doutor, a palavra é da vereadora, mas vou falar sobre saúde corporal e cuidado, cuidado. Tá? Então, vou mais uma vez falar 5 minutos e depois vou abrir debate, porque eu vou provocar. Tá? A minha função aqui não é dar nenhuma palestra. Minha função aqui é provocar as nossas próximas etapas. Eu e a Alexandre já tínhamos trocado muitas ideias. Depois, nós vamos ter a Mariana e o Vinícius falando sobre estação de telesaúde, a estratégia, inclusive, para uma cidade inteligente, uma cidade saudável. Tá? Então, esse é o ponto importante. Para quem não me conhece, sou médico, sou formado na Faculdade de Medicina da USP, e de lá não saí mais. Né? Eu sou do milênio passado, e como sou do milênio passado, o Alexandre fala sobre idosos, então vocês já devem deduzir, achar deve ser idoso, pois eu sou idoso. Então, só para dizer, então, desenvolvimento
da longevidade participativa e saudável é estratégia do país, estratégia de uma cidade. Bom, eu também participo das câmaras técnicas do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e também tenho trabalhado sobre a regulamentação da inteligência artificial pelo Conselho Federal de Medicina. Bom, primeira coisa, só queria rapidamente dizer para vocês: telemedicina não é sinônimo de telesaúde. Telesaúde ela é muito mais ampla e ela envolve todas as profissões de saúde, onde a telemedicina é um deles. Então, só para dizer que a telemedicina, mais ou menos, surgiu na época que eu nasci, década de 60. Já sabe, planejei. E a telesaúde, ela nasceu no chamado de 2007, quando eu estava trabalhando no Ministério da Saúde, nós lançamos o Programa Nacional de Telesaúde. Então, vamos dizer que a telesaúde tem 17 anos, enquanto que a telemedicina tem 53. Então, eles vão falar uma cadeira para você. Bom, algumas pessoas acham que telesaúde não tem lei. Tem. Tanto que, ao fim de 2022, tem uma lei federal do SUS. Então, ele está amplamente com uma lei federal, tá? 14.510, autônoma da lei patentada federal Adriana Ventura, passou 2 anos tramitando e aí foi sancionado. Então, é legal e tem uma lei federal que garante que o SUS obrigatoriamente reconhece a telesaúde. A outra coisa que é importante desse 2022, o Ministério da Saúde fala que a telesaúde é para assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e promoção de saúde. Aí o jovem doutor, nesse caso, quando nós olhamos uma estratégia de saúde, de telesaúde no Brasil, tem promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, só para dizer que isso faz parte da estratégia de telesaúde. E, última coisa, em Santos começamos em 2015, esse ano completou 10 anos. Então, nós estávamos antes da oficialização de uma lei, portanto, é uma indução. Tá? Então, sintam-se orgulhosos, sintam-se orgulhosos por serem uma referência. Tá bom? E aí, eu não poderia dizer que o Santos fez um outro passo além da lei federal. A lei federal definia telesaúde e Santos, tá? Então, a Aldrin colocou telesaúde integrada. Por que telesaúde integrada, na minha opinião, é algo importante? Porque a estrutura de saúde criou chamada atenção primária, secundária e terciária. Se isso uma pessoa tem que saber se deve estar no terciário, está no secundário ou está no primeiro. É complicado. Então, essa lei já fala integrar os diferentes níveis. O importante é que vocês sejam cuidados, independente da gravidade da doença. Então, eu acho esse feito mágico. E a primeira e a única até hoje de lei municipal em telesaúde integrada. Então, você vê que estou dando uma publicidade só para depois nós falarmos sobre a telesaúde no todo. Tá? Porque não adianta você ter uma intenção se você não tem uma publicidade jurídica. Tá? Então, isso é importante. E, naturalmente, no dia 1 de novembro, o prefeito Rogério Santos faz o decreto-lei. E esse decreto-lei detalha tipos de atendimento. Isso é uma definição jurídica fundamental, senão fica algo meio cinzento, só sabe o que é. Então, você vê que Santos tem a primeira lei de telesaúde integrada e tem um decreto-lei que especifica cada um dos itens. Portanto, o que eu vou falar sobre telesaúde portuária, não só vocês encontram respaldo federal, como uma definição de respaldo municipal.
E aqui eu vou dizer que esse decreto enfatiza prevenção de doenças, promoção de saúde. Tanto que o Alexandre, quando falou, nós temos muitos idosos. Qual é a coisa mais importante para uma cidade que tem muitos idosos? Não é apenas cuidar deles, deixar as pessoas alegres, felizes e saudáveis. Então, a promoção de saúde, essa primeira decreto-lei e lei que reforça a importância disso, reforça sobre Santos Doutor, que eu encaro como uma grande defesa da segurança social, encantar os futuros adultos para dizer: vocês podem ser engenheiros, vocês podem ser arquitetos, podem ser médicos, podem ser enfermeiros, podem ser vários profissionais, é uma forma de gerar um desenvolvimento social. Tá? Então, São Jovem Doutor, você vê que está aqui colocado, fala sobre promoção de saúde para idosos. Então, Alexandre, inclusive, o decreto dele fala como é importante. E algumas pessoas vão perguntar: por que se chama saúde 5.0? Alguém sabe? Comigo, alguém sabe isso? É que é o seguinte: 4.0 é a quarta revolução industrial. O que é a quarta revolução industrial? Inteligência artificial, robótica, sistema de processamento de nuvem, entre outros. E algumas pessoas perguntam: o que é 5.0? É o ser humano que sabe lidar com a quarta revolução industrial, após a quarta revolução industrial. Então, Alexandre, 5.0 é isso. Nós estamos mostrando que, fundamentalmente, a cidade de Santos está fortalecendo a sua população para saber lidar com a humanidade que é proporcionada pela quarta revolução industrial. Depois se chama Saúde 5.0 por cidade. Tá? Então, mas aqui eu só queria dizer que já está colocado isso, já está definindo a saúde e fala as faculdades de Santos. Nesse decreto-lei também está dizendo que atuar em telesaúde é campo de estágio. Isso é fundamental, isso cria toda uma infraestrutura para a capacitação e formação dos futuros profissionais em saúde usando meio digital. Tudo bem aqui? Eu sei que estou mostrando lei, mas só para fundamentar algumas coisas, para provocar, mas eu quero dizer que Santos tem o melhor arcabouço para desenvolver saúde 5.0 do ponto de vista jurídico. E aí eu falo que não dá para fazer as coisas ao caso, tem que fundamentar todo o processo jurídico. No Brasil, eu dou muitas palestras de telemedicina, tem muita gente que ainda confunde telemedicina como ferramenta, telemedicina como algo de teleconsulta, mas Santos já foi no passo seguinte, o que é realmente telemedicina pela saúde. Então, essas são as 5 grandes áreas de atuação que eu falei, e o Jovem Doutor está nessa área. Promoção de saúde, prevenção de doenças e olhando para a longevidade que é algo importante. Algumas pessoas, principalmente os estudantes, podem perguntar: mas o que a engenharia e a arquitetura tem a ver com saúde? A infraestrutura de saneamento, a infraestrutura de moradia, locais seguros. A arquitetura precisa ser estimulada. Os cursos de arquitetura de Santos precisam ser estimulados para uma arquitetura segura, saudável. A engenharia, pelo todo o processo de organização, ele define qualidade de vida. Portanto, não é só médico e profissional de saúde, cuidando de saúde. Então, o fato, então, presidente Pio e Alexandre, de trazer a associação é um recado que nós conseguimos participar desse processo na construção da saúde. Nós não estamos falando sobre apenas cuidar de doenças. Tá? Então, você vê que aí nós temos uma nuance. A construção de saúde é uma construção participativa de todos. E eu falo, bom, eu já disse que tem muita gente que fala
coisas totalmente erradas sobre telemedicina, tá? Falando que é teleconsulta, não forma teleconsulta, diminui as filas, e tal, tudo isso. Teleconsulta não diminui. O que melhora é a engenharia de processos. Tanto que no ano passado, inclusive foi o Milton, que nós trouxemos lá na Comissão de Saúde da Câmara do Deputado, e aqui está a Adriana Ventura, onde disse: deve-se ter saúde como uma inovação de processo. Não é apenas um método médico, tá? Não é apenas um método de serviço. Então, quando veio a proposta de vamos desenvolver Saúde 5.0, por cenário, estamos inovando o processo. Então, nesse evento, eu parto do princípio, estão levantando a bandeira de ser a primeira cidade que olha para a telesaúde como uma inovação de processo, inclusive social, tecnológico, e o mais importante, a telesaúde não é apenas profissionais de saúde. Envolve engenharia, envolve arquitetura, envolve várias outras áreas que fazem essa coesão. Tá? Então, eu parto do princípio que estou participando de uma coesão social com uma construção olhando para os próximos 4 anos. E o que nós podemos fazer de telemedicina e o curso IA? E alguém pode perguntar, mas quando você pôs IA, por que vai se chamar 5.0? Tem inteligência artificial no meio. E por que é importante inteligência artificial? Análises preditivas, análise de situações de urgência, logística. Então, é tolice pensar que vai colocar um computador com uma câmera para atender. Nós estamos evoluindo muito mais do que isso dentro desse processo 5.0. Criação de uma unidade inteligente estratégica. Tá? E aí eu vou dizer, então, o que nós poderíamos... Eu elenquei, na verdade, 12 possibilidades de atuação na telesaúde portuária. Eu sei que eu vou pensar, mas nós podemos voltar nos nossos debates. A primeira coisa que tem que ser criada numa telesaúde portuária é atendimento psicossocial, da mente, da emoção, do corpo, mas nós temos que integrar sistemas de saúde suplementar e SUS, porque nós não podemos esquecer uma coisa, que muitas empresas, eles têm seus planos de saúde, operadores de saúde, e aí nós temos que fazer uma coordenadoria que integre esse processo. Tá? Nós temos que pensar na saúde do trabalhador, como qualidade de saúde, redução do absenteísmo, porque vamos prevenir e detectar precocemente doenças ocupacionais. Os jovens doutores são aquelas doenças que são geradas que a pessoa está exercendo um trabalho. Tá? Temos que criar uma consultoria para fazer a gestão da cidade de Porto. Então, algumas pessoas perguntam, mas por quê? Porto é Porto, cidade é cidade. Porque não, se acontece alguma coisa com uma pessoa, ele depende da infraestrutura de saúde da cidade como primeira linha de atendimento. Então, eu tenho que criar uma consultoria íntegra da cidade e ter planos de emergência. O que é plano de emergência? Com acidente. Nós já tivemos fases que teve acidente, incêndio, né? Porque era substâncias voláteis. Nós temos várias situações, então nós temos que ter planos de contingência, temos que ter vigilância em saúde. A pandemia já nos ensinou uma coisa, que aeroportos e rodoviárias são linhas de defesa. Então, nós vamos criar barreiras de segurança em saúde, detecção de surtos, fazer intervenções. Isso sim é uma saúde portuária e uma tarefa de um saúde simples, eficiente entre a cidade como um todo. Nós vamos desenvolver algo que vamos chamar de ecossistema. Bom, temos que ocupar o atendimento, urgências e emergências. Alguém
Por exemplo, tem algum que está numa região um pouco mais distante, tem um acidente, fácil. Então, tem uma intervenção, e depois nós temos que. Você já pensava uma outra coisa? Cidade inteligente, inteligência. Então, já está pensando em conectividade 5G, talvez em 2030, conectividade 6G. Imagine que vê um navio com uma situação de doença, eu preciso enviar um profissional. Você já pensou que talvez não precisasse enviar um profissional? Se eu enviasse um robô de telepresença, e o central de contingência já faz o atendimento? Pois bem, isso é totalmente viável. Eu não sei quais são os estudantes que vão para São Paulo para o dia 16. Tá bom, quem vai para São Paulo dia 16? Pois bem, vocês vão visitar a faculdade e lá o Adriano vai mostrar um pouco de telepresença. Os estudantes de jovem robô já convivem com esse robô de telepresença, né? Imagine que essa nossa estação e as unidades de atuação têm um robô de telepresença e móveis de telemedicina para fazer o atendimento não presencial. Então, as pessoas me perguntam, eu achava que o robô de telepresença é kit. Porque eu posso jogar para ser esterilizado. Isso deve a parafernália de valores. Que eu posso fazer uma pré-análise. Isso é índice. Portanto, o 5.0 e C mais 5.0 não apenas a business, vai ser uma referência país. O que é essa integração de segurança entre a cidade e o povo? Tá bom? Preciso que as pessoas conversem comigo, senão estou jogando da cara. O que vocês acham dessas propostas? Já que você quer. Meu nome é Mariana Araújo, eu sou atual presidente da Associação de Civil Prefeito Vicente, e eu sou engenheira clínica e trabalhei uma vida na área da saúde. Eu queria perguntar se nós estamos falando de saúde 5.0. O que a saúde 4.0 e as acreditações vão ajudar? Porque agora, quando você fala de plano de mobilidade, as acreditações, tanto americanos, eu trabalhei no Hospital da Moça de Cruz, trabalhei no Hospital Santa Marcelina, trabalhei aqui em Santos, então eu costumo dizer que eu sou uma moça branca na engenharia, porque eu sou engenheira, né? Mas eu praticamente a minha vida, eu trabalhei, me especializei na área da saúde. Então eu queria que você fizesse uma analogia. Em Boston, porque eu participei do Hospital da Moça de Cruz, de toda esse processo que escolhi em Boston, que foi da segunda derrota, e a analogia em as acreditações, tanto a Ministério aqui da Saúde, quanto a canadense e a americana. Porque, na realidade, eu participei da americana e nós tínhamos que contemplar 1.743 itens euros. Então, eu acredito que os seus populares que saíram na frente e que têm essas acreditações, não só ali, eles estarão melhor amparados para entender a 5.0. Só que eu estou que essa falou de isso. Obrigada, muito obrigada pela sua presença aqui. Bom, primeiramente, obrigado por direção, assim, fantástico. Sim, acho fantástico. A acreditação é importantíssima. Eu trabalho, fui eu que escrevi a acreditação de Critério de Saúde da ONU. Eu trabalho com o TIBIM, que é o QGA, país da atuação dos dois lados. E, então, eu acho que a engenharia clínica é fundamental dentro desse processo. Então, incluir isso dentro dos padrões, excelente. Tá? A Mariana também tem que trabalhar nessa área das acreditações de segurança. Então, é por isso que eu disse, Santos, ainda bem que nós temos pessoas, tá? Aqui eu não vou dizer Santos como cidade, mas a Baixada Santista, porque eu acho que São Vicente e Santos estão tão perto, que elas vão trabalhar conjunto. Então, eu acho importante, tá, desenvolver a acreditação, eventualmente, nós atuarmos na ONA, tá,
que nem é mais canadense, né? Mas eu acho que a ONU talvez seja um caminho de aprovar o que em Santos está sendo construído para fazer a acreditação e a garantia de qualidade. Isso são ações disciplinares. Eu achei excelente. Eu não sabia que vocês estavam trabalhando nessa área, então depois puder trocar ideias, eu acho fundamental. Se nós vamos implantar, tem o povo tem que ter critérios de qualidade. Critério de qualidade, segurança e funcionamento. Tá? Excelente. Vai mais. E nós estamos pensando igual. Tá bom? Mais uma contribuição. Bom, bom dia a todos. Sou Aldo Figueiredo, sou diretor aqui da instituição diretor técnico e cultural. Também trabalho na Universidade de Recife. E queria só, primeiro, para cumprimentar o pessoal da área de saúde, que a gente tem que reconhecer a atividade e a objetividade com que trabalha. E vemos aqui, vamos dizer, esse tipo de propostas que são de saúde e que se refere também à área de segurança. E nós temos aí um binômio que é quase uma palavra só: segurança e saúde. Mas a gente vê uma imensa quantidade de iniciativa na área de saúde e que não vê uma participação proporcional da área de segurança. Então, quando esse evento vem aqui, a instituição assina uma parceria. O senhor, felizmente, aí reconheceu a importância de engenharia, de logística nesses processos. Então, eu fico animado, sou um profissional de 50 anos aí na área de segurança, né? E entendo isso, né? A segurança, ela atua principalmente em eventos que são instantâneos. Se alguma coisa se cria no sistema, tem um acidente, tem um evento assim, como indesejado. A saúde é esse olhar assim mais crônico, no sentido de coisas que vão se apresentando, vão se desenvolvendo. Então, eu só queria reforçar esse aspecto, e incluir efetivamente a segurança nesses procedimentos que estão designados aí, mas com uma visão de igual caminho com a saúde. Vamos combinar, eu acho que então nós temos um consenso. E esse evento é o evento da convergência. E essa convergência não é mais a dicotomia saúde com a parte de engenharia, segurança e outros, mas que tem que ser uma convergência. Portanto, a assinatura do termo e essas construções eles são os primeiros processos. Eu só quis trazer, inclusive, Santos, que é a lei municipal, o decreto-lei que dá toda a fundamentação, e aí sim é que nós vamos construir, eu diria, como os estudantes, que são os futuros cidadãos adultos, eles ouçam esse debate, né? Se eu for engenheiro, se eu for arquiteto, eu também participo? Sim, participo. Então, vocês são jovens não podem, senão para ser os jovens médicos com projeto de saúde. A engenharia e a arquitetura é muito importante. Bom dia a todas, eu sou a Ana Angélica, arquiteta, atualmente diretora adjunta de meio ambiente aqui da associação, e eu achei interessantíssimo, eu estou com os meus colegas da Anvisa, que fizeram questão de estar aqui presentes, e essa parte do robô espetacular, porque o sofrimento eu participei como IBAMA, na época da pandemia, e a gente sabe o que nós trabalhamos e o que esse pessoal Anvisa e Vigilância Municipal passou por causa da abordagem nos navios, ou mesmo até em terminais, em todo o sistema de porto, que é a computação, no caso aqui. Então, eu parabenizo e até acredito que os meus colegas da Anvisa vão se pronunciar também. Bom dia, né? Meu nome é Rico, eu trabalho aqui na Anvisa de Santos, na instituição.
E eu achei interessante essa questão do conforto de telepresença, porque muitas vezes a gente consegue dedicar o evento de saúde ainda no navio na barra, né? E se a gente manda para cá o navio, obviamente que obrigatoriamente praticar, ele vai ter que acessar, estar exposto, né? E se puder evitar esse tipo de exposição ao máximo, sempre é bom, né? Então, a gente já tem alguns planos de emergência, contingency, em relação ao Ebola. Recentemente, a gente foi duas, praticamente, epidemias, que começaram em 2019 e Covid logo em seguida, mas realmente interessa essa questão do robô da presença interessante. E não sei se tem alguém da autoridade portuária também, mas é importante também estar presente. Bom, muito obrigado. E, então, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco de telepresença, arte da medicina. Só queria dizer aí a Ana Caetano e as professoras, de uma vez que a Mariana trouxe um robô de telepresença aqui para Santos, né? E o Vila tomamos um café. E o Vinícius estava controlando o robô e de repente foi colocar sem Wi-Fi. Aí ele sacou o celular dele, pegou 4G nele, robô quase. E aí ele caminhou. Porque eu estou querendo isso é cidade inteligente, corpo inteligente, ser uma necessidade de uma infraestrutura muito mais complexa. Depois de defender que Santos seja uma cidade inteligente, saudável, é um plano estratégico, eu diria, para a economia brasileira. O Alexandre me ensinou, né? Santos é responsável por 28% do comércio internacional brasileiro. Então, nós não estamos falando somente de saúde, nós estamos falando sobre estratégia de desenvolvimento do país ao fomentar o ecossistema. Tá? Então, eu só estou provocando porque essas contribuições são fantásticas. E isso é que nós temos que unir. Tá? Então, a união da saúde com toda a área de processos, logística, segurança, engenharia, arquitetura e indústria. Tá bom? Então, isso é importante. Daqui a pouco eu vou mostrar o que são esses dispositivos digitais e nós precisamos tomar cuidado com as emergências de urgência e contingência para ocorrências que não são previstas. Né? O mais importante vai prever o futuro. O mais importante é estar preparado para um futuro que nós não conseguimos prever. Então, temos que desenvolver isso tem que ser uma meta e um símbolo de uma ação estruturante. Bom, a outra coisa que quando a gente pensa nos caminhoneiros e rodoviários, mas quem tem que ajudar nisso é a atenção primária em saúde, tem que ser a Secretaria de Vigilância em Saúde, porque, inclusive, durante o Covid, quando nós estávamos analisando o Hospital das Clínicas para ver aonde se difundia, muitos caminhoneiros passavam e tinha maior propagação. Mas isso nos mostra a importância de oferecer qualidade e cuidado de vida dos caminhoneiros e só de outra coisa. Cuidar dos caminhoneiros evita acidentes no estrada também. E vem muito mais amplo. Então, criar uma parceria, criar até de saúde do caminhoneiro, deveria ser uma meta e deveria ser conversado com a Secretaria da Saúde do Estado e o Ministério da Saúde para dizer isso é uma estratégia. Tá? Nós temos que ver interessados no viajante, 60% dos transatlantes fiscais são compostos santos. E aí, o que nós fazemos? Temos sistema de segurança pública, mas temos o trabalho e o negócio. Tá? Então, nós temos que fazer um link sobre vacinação, cuidados alimentares, cuidados sanitários, que estão vazios. Então, Santos tem que se despontar como um plano de ação estratégico. Tá? E provavelmente todas as outras cidades do Brasil vão querer aprender como é que vai ser criado. E aí a acreditação é fundamental para definir a qualidade. Educação em primeiros socorros, usando computação gráfica, temos que tomar cuidado, ensinar sobre
em contaminações químicas, biológicas, o uso de EPIs, isso não tem feito. Não é só doença. Tem que prevenir que fiquem doentes. As instituições de saúde, não vou falar, porque a Mariana e o Vinícius vão falar, e o jovem doutor. Algumas pessoas perguntam, o que tem a ver jovem doutor com a telesaúde, com em cidade 5.0 por cidade? Porque a cidade vive em sinergia. E nós temos que desenvolver uma estratégia de proteção social. E a melhor proteção social, além da atenção primária, é a educação, porque esses jovens, para as casas. E dentro das casas, eles protegem com atitude dessa família e toda a sua comunidade. Portanto, então, a sua ação, chamada proteção social, é muito importante, porque a pouco eu vou mostrar. Porque foi no 12º dia do Rogério Santos como prefeito que sancionou a lei. Então, nós temos uma lei de Santos Jovem Doutor. Novamente, vou dizer, mas Santos tem toda a robustez jurídica e não é apenas proposta. Isso é importante. Essa aqui é um exemplo de coordenadoria que pega a visão biopsicossocial e a ideia da integração saúde suplementar e SUS. Portanto, todas as empresas poderiam ter uma coordenadoria central que pega atendimento e faz as intervenções e faz os encaminhamentos adequados, se é para o SUS ou se é para a saúde suplementar, essa coisa mais simples, senão você não consegue unificar. Então, criação de um central que atende a parte emocional, a parte do corpo, tudo é fundamental. Então, esse é um exemplo de uma criação de uma coordenadoria. Tá? O que melhora o trabalhador do corpo? Vamos reduzir o absenteísmo. Você tem unidades estratégicas de cuidado para os trabalhadores, evita com que eles tenham que sair desnecessariamente e aumenta a quantidade de vezes que você consegue cuidar. Ele fica menos doente e ele se sente, digamos, reconhecido. Tá? Então, o desenvolvimento não é apenas matéria do SUS. O desenvolvimento é eu tenho preocupação de ser único de você e toda vez que você precisar, nós estamos do lado. Então, esse é a coordenadoria que faz esse trabalho. Então, é muito importante a série de consultas portuárias, tá? Que ajuda os atendentes, principalmente para quem no ponto mais distante do corpo, que tem uma dificuldade de deslocamento, monitoramento de doenças crônicas, não pode esquecer que quem trabalha no corpo hoje, muitos têm uma vida mais sedentária. Tem uma fonte, porque já compra mas desencarna, a vida sedentária. E outra, se ele estiver fazendo uso de alguma medicação que dá sono, dá risco. Questão atual. Exemplo, uma pessoa que tem limite alérgico e toma um antihistamínico, uma pessoa que está gripada e toma os 3 componentes de alívio da gripe, tem antihistamínico. Então, essa proteção também fica acidente na sua procedimento de importância. Tem então o atendimento, tem a acompanhamento de saúde mental, tá? Estação, vocês vão ver que depois ele é muito importante para desenvolver a estabilidade emocional. A saúde mental é fundamental, inclusive, para reduzir risco de burnout. E, naturalmente, a saúde integrada, mas aí, ainda dentro da próxima lei, cujo nome é saúde integrada, que é cuidar de uma pessoa completa e não cuidar apenas da pessoa. Esse é o homem virtual, tá? Então eu falei sobre ensinar como é usar uma computação gráfica ou algo, digamos, dinâmico. Isso aqui, de repente, problema pulmonar, eu posso mostrar o que acontece e quais são as prevenções, os EPIs, ou eu posso ensinar sobre uma parada que a respiratória deve fazer. E isso ele pode estar sendo mostrado como uma forma de gerar uma cultura sobre os procedimentos. Isso seria formidável e pode ser em larga escala, porque
modelo digital. Tá? Então, esse aqui eu queria produzir. Temos a Manual de English, uma pessoa que ingressa, tá? E isso só você faz. Talvez não pudesse se ensinar em 60 segundos. Isso é bom. E é isso que eu falei sobre o ensino. Os instrumentos de socorro e prevenção usando a computação gráfica referencial. Esse aqui, por exemplo, é um kit. Eu falei do kit de um kart de telemedicina. Só que esse, diferente do robô, é que esse você vai com os dispositivos. Ou então você pode mandar um robô, se não dentro do navio tiver uma conexão 4G nem, ou até 5G, aí você consegue movimentar um robô. E se for esse robô, que a Mariana no início trouxeram, também com a Maíra, para dar aquela experiência. E quando os estudantes vão à faculdade, nós temos fazendo essa brincadeira. Explica com o robô, porque a telepresença, a vantagem, eu posso utilizar. E se esse robô tem um kit de equipamento, eu consigo fazer mais medições. Então, aqui, então, só para dizer, Santos é uma inovação. Estação de televisão não é utopia. Ela foi instalada em dezembro do ano passado. Santos, a primeira cidade é isso, a primeira estação de televisão numa escola. E adivinhe, e vocês não podem falar. Mas em que escola que foi instalada a primeira estação de telesaúde escola do país, aqui no município de Santos? Universidade de Santos. Pardon, na Universidade de Santos tem a primeira estação de telesaúde dessa organização. É importante não enxergar a estação como hardware. É interessante enxergar a estação o que ele pode trazer de serviço. Se não traz serviço, ele perde utilidade. Então, são os benefícios que podem ser gerados numa estação. Então, só para dizer que, inclusive, Santos inaugura a primeira estação de televisão em escola municipal do Brasil. Isso é inovação. Assim, sal 5.0. Por cidade é inovação. Eu acho que é importante levantar as bandeiras. Nós estamos capitaneando uma construção de um futuro estruturante e não com empolgação. A pior das coisas é fazer só com empolgação. Tem que fazer um algo contínuo. Esses são os equipamentos, os dispositivos que podem ir junto. Telepresença ou card de telemedicina. Exemplo, ultrassom para smartphone com inteligência artificial, fundoscopia, simetria, felizmente já sabe que serve para um oxímetro, fotoscópio, termômetro, esfígmo, dermatoscópio, espectro digital, pode fazer uma ausculta e eu ouço aqui, eu posso definir um Doppler vascular para ver eventualmente problemas de irrigação sanguínea, espirômetro. Esse é um espirômetro portátil, tá? Inclusive, de repente, no navio tem uma contaminação de partículas suspensas no ar ou doenças pulmonares. Eu posso acompanhar com o espirômetro, tá? Inclusive, quando eu estava conversando com o professor Carlos Carvalho, que é um titular de pneumologia, ele disse: inclusive, para gerenciar tuberculose, eu só preciso de 2 aparelhos. Isso é espirômetro. E nós temos hoje, digamos, uma difusão da tuberculose antibiótico resistente. Se pensar que a televisão fosse uma estratégia, inclusive proteção do país, tá? Então, esses são os equipamentos. Esses são os equipamentos que o paciente pode usar por si só. Por exemplo, glicosímetro, protonina, equipamento para analisar ouvido, olfaringe. Eu só vou mostrar rapidamente para vocês saberem que a integração permite exame físico. Inclusive,
usando equipamentos disponíveis hoje no mercado. Tá? E aqui eu não podia deixar de com isso, né? Desde 2017, o Diário Oficial do Estado já dizia que Santos é uma referência. E a outra coisa, eu até estava conversando com o Alexandre, que faz um tour dos alunos que estavam falando em público, pelo corpo, para que eles conheçam o que há de bom na cidade e também conhecer como é importante a preservação do meio ambiente, os cuidados com o meio ambiente. Isso é forma. Tá? Então, novamente, quero reforçar que jovem doutor não é jovem médico. Jovem doutor é o jovem futuro adulto cidadão comprometido com a causa, que é a causa social da sociedade, faz parte do processo. Esse aqui é o Ministério de Presença, e quando os alunos vão visitar, eles sempre têm um objetivo: se divertir, conhecer as inovações tecnológicas. E eu sempre acho bonito quando eles ficam orgulhosos em tirar 7 de setembro, né? E aí é um processo muito bom. E aqui eu estou querendo dizer: temos uma lei, tá? A em 2020 tem feito os encaminhamentos, e no dia 12 de janeiro o prefeito Roger Santos sancionou. Eu até fiz uma brincadeira com a Caetano. Poxa, foi dia 13. O que é dia 13? Foi dia que eu disse em Santos, e foi no Valon. Depois de que eu vi, tá lá no Valon, poxa, eu desci aqui, foi dia 13 de janeiro, e justamente tem uma lei de o jovem doutor com, inclusive, portaria conjunta da Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação. Então, eu fiz uma apresentação para vocês. O que está faltando da robustez jurídica em Santos? Precisaria ter para desenvolver assim, o Salto 5.0. Praticamente não tem. Então, nós vamos ter que construir um ecossistema ligando os hospitais, uma nuvem de teleatendimento, com o uso de inteligência artificial para análise preditiva, expandir dentro das escolas, interligar pronto atendimento para o socorro, ter a coordenadoria central e um sistema de capacitação contínua dos profissionais. Tá? Então, tem muita gente que não entende de telemedicina e acha que telemedicina só para teleatendimento da educação. E qualificando os profissionais é uma das grandes estratégias. Então, encerrando a minha fala, só para dizer que esse assunto de telesaúde por área é tão importante que amanhã está tendo um congresso de medicina tropical no Centro de Convenções em São Paulo, e amanhã eu vou apresentar o que Santos está fazendo. Portanto, nós vamos ter uma convergência, quer dizer, no Congresso de Medicina Tropical, Santos tem uma bandeira para a estratégia para convergir com segurança de saúde e uma integração de toda a parte da engenharia eletrônica entre outros com a área de saúde dessa construção. Tá? Eu só queria colocar esse pensamento para vocês. O importante não é integralmente digital. O importante é inteligentemente digital, inteligentemente inovador, na medida certa, inteligentemente humana. Se eu desumanizo, ele pede a finalidade inteligentemente eficiente. Isso sim é saúde 5.0. Quando nós construímos tudo na medida certa e ancorado com, basicamente, toda a infraestrutura legal que tem para subsidiar. E nesse momento eu não conheço nenhuma cidade no Brasil que tenha a melhor robustez do ponto de vista jurídico e também, novamente, desculpe ter tantas vezes, mas eu vejo o San Jovem no como um grande programa de defesa social e de incentivo para um cidadão que vai aprimorar a sociedade como um todo.
Tá? Eu só queria pôr essa frase, só para vocês refletirem, para transformar, além de sair da caixinha, a caixinha precisa sair da sua mente. Então você tem que abrir e ver todas as formas. Obrigado e a todos. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, porque eu não sei assim, mais ou menos, né? Porque a gente nunca sabe de nada. E porque eu sou fã, né, do senhor, tenho ouvido muito sobre o senhor, e eu sei que o senhor não é um teórico, o senhor é uma pessoa da prática. Inclusive, para quem ainda não viu, porque a gente vai ouvir ainda muitas coisas que o professor tem feito na cidade, ele trabalhou também aqui, implantando o programa na época da AIDS. Então, nós tivemos acima das melhores redes de atendimento na época da AIDS e o professor colaborou com a nossa cidade. Eu agradeço a sua presença na cidade, não só hoje presencialmente, pelo que o senhor tem trazendo há décadas. E Santos é uma locomotiva, eu costumo dizer que Santos é a locomotiva, uma cidade estratégica, que, na verdade, nós somos a locomotiva dessa região metropolitana do litoral, que abrange 9 municípios. Então, Santos tem um protagonismo muito importante. E o Porto está presente na nossa vida. A minha área, trabalhei anos na Receita Federal, sou auditora, trouxe vários auditores aqui, porque os auditores, entre aspas, também são portuários. Nós temos os nossos colegas que trabalham na faixa portuária, né, ligado ao comércio exterior, regulância do comércio exterior, temos os nossos fiscais ali também, auditores da Anvisa, e de outros segmentos também, agricultura, e então somos todos portuários. Eu queria deixar uma curiosidade e depois eu vou fazer a pergunta. Você falou de integração de áreas. Eu sou advogado. O que tem a ver com esse programa? Eu sou tributarista, assim, como o colega que está aqui, o Elias, que é o presidente do sindicato dos auditores em Santos, e vocês estão de convidá-lo, porque nós devemos ser multiplicadores. Né? Eu sei que esse para os filhos que aprendizado, conhecimento que a gente adquire para pôr o diploma de saída ou trabalhar numa salinha fechada, acho que não serve para nada, a gente tem que devolver. Né? E para a sociedade, para o nosso meio, que é o que esses meninos estão fazendo, né? Porque na época da Covid, muitas pessoas não sabiam lavar as mãos. E eles estão tendo esses cuidados básicos para transmitir, para multiplicar, desde ensinando em casa, que a gente nem sabia lavar a mão direito, né? A gente entendeu muito. E a gente sabe que lá atrás, nos primórdios, né, que a idade, a vida das pessoas, né, aumentou, né, a expectativa de vida, quando os seres humanos aprenderam a lavar as mãos. Sabia que havia resultado. Então, a pergunta é a seguinte: existem pessoas que hoje criticam muito o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, dizendo que isso está diminuindo o relacionamento humano, ou seja, o ser humano está deixando, né, perdendo o convívio. E eu gostaria, porque eu já ouvi alguma coisa sobre, eu acho que ficou faltando para tirar, né, aquela impressão de que a medicina, dessa forma, né, eu conversava com um robô, e aí? Que o senhor dissesse por que
que a medicina 5.0 não é uma interação apenas do homem com a máquina, porque a máquina tenha, né, eu falo assim, essa intervenção e ficar nisso. Ou, né, porque a medicina 5.0 ela traz benefícios e ela não e ela é uma medicina humanizada. Obrigado pela contribuição, viu? Você sabe que esse mês eu dei cinco palestras na OAB, São Paulo, vários outros, inclusive um deles é sobre a humanidade. Professor, eu queria acrescentar o seguinte, já na curiosidade, né, quando eu disse que eu sou advogada e tributarista, já se fala, né, se já tem a especulação no mundo, né, se vai haver contribuição sobre o trabalho do robô, contribuição que hoje a gente chama social, né? Se o robô vai ter essas obrigações, tem gratuito e reverta como existe as contribuições sociais hoje, né? E completando que também tem o ISS, tem que ser valorizado, tem que propulsiona, né? Que dá propulsão ao desenvolvimento. Bom, então, eu vou quebrar minha fala em três partes. A primeira, qual é o papel da parte jurídica nesse processo? Desenvolvimento de compliance, de conformidades. Além da acreditação de tudo, muitas vezes nós temos que promover o desenvolvimento de uma organização e, para isso, nós temos que ter as conformidades e regras subsidiadas dos aspectos de lei e ética. E isso tem que ser desenvolvido no processo. Então, quando eu falo da OAB, eu falei, isso tem que existir cada área de direito entrando, de fato, na construção das regras de conformidade que sejam seguras, que nós possamos difundir uma educação corporativa. Tá? Então, só para responder, eu acho isso fundamental, e eu não abordei, porque eu não sabia se interessava, você me provocou, aí eu acabei falando. A outra, a tecnologia não desumaniza. Quem desumaniza são seres humanos pouco humanos, e ele desumaniza muito pela tecnologia. Tá? Então, na verdade, depois que eu disse, que nós conseguimos inteligentemente digital, mas inteligentemente humano. Eu faço uma pergunta. Se eu tenho uma atividade risco com um local contaminado, eu preciso mandar alguém para inspecionar. O fato de mandar um robô que pode fazer a mesma qualidade, ou mandar um ser humano, o que mais humano faz? Ele seja mandar um robô. E o ser humano gerencia. Então, esse fato, e aí você pode falar para substituir. Não, estou retirando o perigo do ser humano em relação a algo que é perigoso. Isso é ser inteligentemente humano. Ou esses robôs de telepresença apenas com ferramenta, porque do lado está o médico, está o profissional de saúde que está interagindo, então não é um robô autônomo. Se é um robô de telepresença, é apenas um sistema que eu consigo colar a distância para que eu esteja lá. Tá? Então, vocês vão ter que ver que a tecnologia vai mudando, tá? O que é diferente do chamado compostos humanoides, que estão construindo inteligência artificial para fazer atividades repetitivas, exemplificadas. Você pode dizer que isso é desumano para o ser humano. Eu não sei. Eu vou evitar tantas doenças de lesão com esforço repetitivo que o ser humano pode mudar. Então, depois se chama 5.0. 5.0 é nós sabemos como transformar o nosso papel como ser humano dentro da quarta revolução. E se não desenvolvermos isso, o que acontece? Nós ficamos refém da tecnologia e achando que a tecnologia ele vai simplesmente desumanizar e competir com a atividade humana. Deixa eu só fazer duas brincadeiras.
A primeira brincadeira, na década de 90, quando surgiram os processadores de texto. Vocês sabiam que as secretárias de pesquisadores na Inglaterra fizeram um movimento de greve contra computadores com processador de texto? Porque dizem, agora o pesquisador consegue corrigir, fazer negrito, fazer itálico, tudo. Nós protestamos porque estão roubando o nosso emprego, porque nós, como secretário, não datilografamos. Você sabe o que aconteceu 5 anos depois? Elas protestaram e não garantiam o direito ao computador. Porque agora você consegue fazer muito mais que o profissional pesquisador, nem pelo fato de ser processador, ele ia fazer computações entre outros, e aquilo simplificava o trabalho. Isso é uma mudança de sucesso. Esse é o 5.0. O 5.0 é assim, tá bom, eu começo a tecnologia. O que acrescenta? O que melhora? Quais são as outras profissões que vão existir? Pois aí eu tenho falado sobre inteligência artificial. Eu falei, você já pensou que a inteligência artificial é errado? Você já pensou que precisa de auditor de inteligência artificial para saber se está funcionando bem ainda? Você sabia que eu preciso de digamos, de um treinador de inteligência artificial? Olha, o jovem não é treinador de Pokémon, tá? É treinador de IA. Você já sabia o que precisava? Você sabia que você precisa de pessoas que sabem interpretar a resposta, tomar atitude, porque sinalizou a época, então nós vamos ter novos tipos de opções diante daquela. O que nós não podemos é ficar com uma cadeia mesmo assim, repetitiva de profissões sem ter incorporado uma nova visão. Então, aqui eu só queria dizer que uma das minhas primeiras falas sobre inteligência artificial no meu livro, aí eu disse, a primeira regra para dominar a inteligência artificial é não ter medo. Porque você não tem medo, você acha tudo divertido. Aí você vai começar a dizer, vai fazer a mais e onde eu posso ser melhor. E aí nós chegamos a esse ponto. Inclusive, na área de direito, tem muito isso. Hoje tem robôs fazendo praticamente os documentos. Mas eles precisam de um advogado que saiba a precisão e a análise ainda diga para a inteligência artificial fazer uma pesquisa. E aí, então, nós estamos conversando que é 5.0 e na medicina ainda falta a mesma coisa. Tá bom? Só vou passar para cá, depois aí nós vamos ver. Bom dia, pessoal. Sou Larissa, sou arquiteta urbanista, conselheira dessa casa também. E eu gostaria de deixar um testemunho e agradecimento referente ao programa Jovem Doutor. Os meus 2 filhos, Israel e Davi, acho que o Israel foi da primeira turma de 2017, fizeram parte do programa Jovem Doutor. E isso fez total diferença na vida deles e na vida da minha família. Hoje eu tenho 21 anos, o outro tem 2, fazendo faculdade de engenharia. Eu posso dizer com certeza que esse programa muito rico. Quero agradecer também por esse projeto, por essa iniciativa, que muda a vida de muitos jovens. Eles tinham um orgulho muito grande de guardar os jalequinhos deles lá, com todos os rótulos de cada atividade que eles faziam. Tiveram a oportunidade de visitar a USP, conhecer todo esse trabalho incrível que vocês fazem. Então, nós temos um carinho muito grande por você e uma gratidão muito imensa ao programa Jovem Doutor. Minha família agradece. Então, esse dia é enorme, Helena Caetano, Maria de Lourdes, a Ana Lopes, tá bom? Ana Lopes, Marcelino e demais professores, desculpe que eu não vou citar todo mundo, dizer que são referências, são pessoas que não pagam, porque no Jovem Doutor não se ensina só compreensão, ensina-se costuma, ensina-se a atividade de respeito. Então, o planejamento em 2021, foi 2021, 2020, a 2020, quando os jovens doutores participaram da primeira mostra científica do Butantan,
E todos os trabalhos foram aprovados, sendo que os dois primeiros colocados eram de Santos e a Eudeciana Caetano, e derrubou a coisa. Eu sou chato. Eu vi a frente do examinador e estava com som sem querer vazar, dizendo: nossa, vocês viram a maturidade dessas crianças? Falando, gente grande. A Clóvis ganhou a primeira e segunda colocação. Porém, que aí o prefeito Rogério Santos ficou sabendo e ele bloqueou uma manhã inteira somente para receber os jovens motores da prefeitura. Esse sim é fundamental, marca o coração. Tá? Então, eu digo, marca o coração o fato da convivência, o fato deles vieram hoje, é uma convivência, e na prefeitura ser recebido pelo prefeito é uma convivência, e a Copa de Medicina, então nós trabalhamos com uma coisa importante no jogo público, marketing emocional. Nunca mais esqueça o resto da vida. E naquele meio em que ele era jovem, as pessoas se preocupavam com eles e entregavam algo, vamos dizer, valioso de coração. Tá? Então, eu não vejo para o jovem diretor, porque essa coisa, uma das coisas importantíssimas. Então, para quem não conhece, vale a pena conhecer, e é por isso que eles vieram. Eles vieram, mas iam sair outras atividades, mas vieram para ter uma convivência de que a sociedade é mais ampla. Tá? Então, tem várias competências. Bom? Então, eu quero parabenizar pela palestra, brilhante como sempre. Eu sou Rodrigo de Favalho, sou professora popular da Univers, então, e eu vejo que o senhor tem uma visão bastante otimista, né, dessas ações todas, e eu realmente espero que isso modifique a relação médico-paciente e tudo isso vão fazer. E o que nós vemos que não faz no Brasil, então, é uma dificuldade tremenda dessa pesquisa. Você trabalha uma consulta com hora médica, né? Você tem uma urgência, vai no grupo de socorro, cheio, né? Você passa um dia esperando para ser consultado. Então, antes de nós interligar o final, né? Não é só do serviço. Quanto que a outra também? E precisamos então, eu realmente usar o principal é alterar e modificar, planejar a relação médico-paciente, seja ela através de um teleatendimento, através de um atendimento presencial. Planejo que são melhores, obrigada. Bom, a primeira coisa, só queria dizer que cuidar bem de uma pessoa não é apenas para consulta. Tá? Deixa eu só dar uma explicação de por que muitos estudantes estão saindo para tirar foto com o prefeito. Aí perguntar, mas porque são desinteressados, é importante, porque eles se encantam com toda uma situação que eles querem sair uma foto com o prefeito. Tá? Então, só para vocês estarem sabendo o que aconteceu, porque de repente momento que está saindo. E eu acho que até de saúde, até de medicina, o importante não é que ele seja à distância, o importante é que ele seja integrado, que ele seja híbrido. Ou que a grande força
duas grandes forças que existem na rede de saúde. É o telemonitoramento. Quem tem 75% das ocorrências de atendimento são causadas por condições crônicas. Então, o telemonitoramento permite sim, sempre que a pessoa precisa, visitar mais vezes. E a outra, ter um cuidado multiprofissional. Muitas vezes, você não consegue fazer uma abordagem em atendimento presencial. Mas, às vezes, eu falo com os meus alunos uma coisa a mais que a telesaúde supera a presencial. Vamos fazer uma coisa. Quando, exemplo, eu tenho uma criança que vem no meu atendimento e sempre tem crise recorrente e sempre está gripada. Então, eu chego e você vai cair esse dia, cara. Vamos fazer uma teleconsulta? Me mostra aonde a criança dorme. Eu posso fazer uma coisa chamada inspeção ambiental. E, de repente, posso ver que, bem no canto, eu tenho um moço. Então, é úmido. Eu posso fazer desorientações, não é? Tratamento da crise asmática e da pneumonia ou das crises gripais que eu preciso me preocupar. Preciso olhar por aqui. Por exemplo, agora, é o seguinte: se você comprar carro de sofrer e pintar esse mundo, você sabe que eu consigo reduzir 40% a ocorrência das crises asmáticas? Aí fizemos algo relevante. Então, a telemedicina tem que ser enxergar como um braço de estender os cuidados, mas talvez a forma mais importante seja o monitoramento contínuo, não o monitoramento de controlar, mas o monitoramento de estar ao lado sempre precisar e fazer as comunicações adequadas e o engajamento ao próprio tempo. Tá? Então, essa vai ser a nova versão que nós chamamos de saúde 5.0. Tudo bem? Eu não posso envolver a sua engenheiro, engenheiro de segurança profissional e também como analista perfeito isso aí ao CD, né? Aqui da nossa casa. Eu queria, posso explicar, cumprimentar o senhor, toda a equipe que deu origem a essa monumental projeto aí, maravilhoso. É muito engenheiro, né? Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, social. Primeiro, político, o senhor setor, meio nessa área, consegui detectar nenhuma falha. O tecnológico também, a pergunta que eu percebi, nenhuma falha. Mas nós temos de incorporar na nossa cultura um conceito de que se não houver fiscalização, tudo morre. E aí, eu fico pensando, né? Esse projeto tão bonito, né? A gestão dele, eu gostaria de ter mais informações para que fosse mais consistente e qual seria o projeto de gestão. O processo de fiscalização não sendo projeto exemplo, para a informação que a CET é toda embasada também em questões jurídicas, questões tecnológicas, radar inteligente, não sei o quê, vai ter os fiscais na mão para poder nos educar. O senhor tem como falar um pouquinho sobre essa questão da gestão e essa questão de fiscalização da gestão da utilização do mercado? Bom, primeiramente, novamente, uma reflexão muito profunda, eu acho que isso é importante. Olha, para que nós possamos ter menos fiscalização, nós temos que desenvolver mais engajamento e nós temos que fortalecer a educação corporativa. Senão, nós temos uma tendência, culturalmente, as coisas se desorganizam. É porque, às vezes, novamente, nós voltamos a João, e eu vou numa formatura, vejo 500 alunos.
E aí canta hino nacional. Aí termina. Todo mundo em silêncio. Jesus bate palma. Mas o fantástico é que todos fizeram, por quê? Uma ação importante dos professores. O comportamento é esse, e nós temos um comportamento contínuo. E é outro. Se um desobedece, o amigo diz: não faz isso, seu professor vai achar isso. Então, esse auto-cobro, essa é uma consciência de engajamento. Eu sempre achei isso mágico. Né? Então, eu diria, para não precisar investir tanto em fiscalização, tem que investir em educação, fortalecendo o engajamento e o alertar. Para isso, nós temos que definir o que são as boas práticas. Eu não consigo educar, então, assim como eu falei sobre conformidade, eu tenho que definir o que são boas práticas para que possa ser ensinado no engajamento. E, naturalmente, sempre terá que ter algum nível de fiscalização, mas a fiscalização ela não pode ser o ponto principal para que as coisas funcionem. Nós estamos promovendo uma mudança cultural e comportamental, fazendo com que use de uma forma correta e racional os recursos. Tá? Esse é um ponto importante, ensinar os recursos são prioritários. Os recursos existem e se você não usar adequadamente, vai faltar. Tá? Então, eu acredito muito nesse engajamento da educação, no diretriz de boas práticas e a ética como núcleo central, e depois, sim, a fiscalização para ver se as coisas estão mantidas, porque a fiscalização é importante para interferir as coisas no início do processo. Tá? Então, mas se isso não começar a ter essa diretriz de boas práticas, as coisas não acontecem. Tá? Então, aí é um convite. Nós temos que desenvolver as diretrizes de boas ações para começar a ensinar. Nós chamamos isso, de competência ambiental. Quando você avalia condições de risco, quando a pessoa não está ciente daquilo disso, eu tenho um conhecimento, faça isso e vão melhor. Ah, então isso é competência ambiental. Bom, pessoal, nós vamos ter um break agora e nós vamos ter um break. A Santa Mariana vai fazer uma apresentação da estação de saúde. Porém, antes da gente ir para o break, eu quero chamar uma das quadras por a gente estar aqui hoje. Aí que não for pensar. Então, Que orgulho de estar aqui, né, do pessoal encaixa. Mas aqui a gente olhar esses alunos, os nossos professores na associação, tão importante para as nossas vidas de engenheiros e arquitetos, que transformam realmente a sociedade. E que cada vez mais a gente precisa unir essas pontas, porque ninguém faz nada sozinho. E aí, quando a gente fala de cidade, a gente fala desse tipo de comportamento, desse tipo de ação. Unir as pessoas que realizam na educação, na saúde, no meio ambiente, na parte estrutural. É isso que nós queremos, é o nosso objetivo com essa construção de
pouquinho em pouquinho. E quando o senhor pergunta da fiscalização, e eu digo para o senhor, ótima pergunta, porque o Dr. Shaw, ele fala, a fiscalização para a gente é a última parte nesse processo, porque as pessoas estão sendo ensinadas a ter um outro comportamento na sociedade. E isso muda totalmente a nossa visão enquanto legislação fria, porque se dependesse somente de uma lei, com a letra fria que está lá colocada, seria mais uma engavetada como tantas milhares que nós temos no nosso país, porque elas não foram estruturadas para que realmente acontecessem. Diferente totalmente do que é o Santos Jovem Doutor e como nasceu a nossa lei de telesaúde integrada. Dito isso, eu quero dar um bom dia, logicamente, a todos vocês. É uma alegria estar aqui ao seu lado, Alexandre, porque você, lá atrás, em um dos nossos encontros, na casa da querida amiga Ana Angélica, que faz parte também aqui dessa associação, nós, então, ali, numa conversa, num diálogo, junto com o André, também entramos ali num ponto em comum, que era o Dr. Shaw. Quando o Alexandre olha ali na minha prestação de contas que havia o programa Santos Jovem Doutor e a Lei de Telesaúde Integrada, e viu o nome do Dr. Shaw, ele falou, nossa, não é possível, isso não é coincidência, não é coincidência, é um trabalho realizado, tanto aqui do meu lado, como também do Alexandre, para chegarmos a esse ponto que é o senhor. Eu já digo que eu sempre repito e faço questão de enaltecer e ressaltar realmente o Dr. Shaw é um show e é um presente para a nossa cidade. Não só ele, mas com essa família fantástica que revoluciona e transforma vidas, transforma sociedade. Triste é a cidade que olha para um projeto que era lá atrás, e é sobre isso que eu vou falar, hoje é um programa muito bem estruturado na cidade de Santos, como trabalho. Nossa, você trabalha, Gilberto. Nossa, mas para fazer isso vai custar para o meu município. Nossa, mas meu professor não vai querer. Nossa, mas entender tudo isso é tão difícil, né, Ana? Meu Deus, quantas reuniões já tivemos com tantos municípios aqui da nossa região. Infelizmente, eles enxergam isso com uma dureza, algo que realmente vai ser penoso, e nós enxergamos como investimento nos nossos jovens, investimento na nossa cidade, investimento na educação aliada à saúde, e sim, já estamos mudando o comportamento por meio desses adolescentes que saem da escola mais preparados e sim, e replicam o conhecimento dentro dos seus lares, ao lado dos seus amigos, no entorno, na comunidade escolar. Para chegarmos até aqui, esse encontro, foram muitos anos, um processo. Por isso que o Dr. Shaw fala, né? É um processo que vai inovando, são inovações estruturantes que resultam em objetivos consolidados, o que nós já temos na cidade de Santos. Então, um programa como esse, Santos Jovem Doutor, não precisa de fiscalização, porque independente de governo que estiver à frente da Prefeitura de Santos, ele será cobrado para que o Santos Jovem Doutor, mas jamais se encerre. Aí está a diferença, e a grande diferença, Alexandre, entre projeto e programa, que aprendi nesses 10 anos ao lado do Dr. Shaw. Não é a história de um dia, de uma semana, de um mês. São 10 anos convivendo lado a lado com esse gênio que poderia, sim, estar lá na USP e com a situação tranquila da vida dele, de experiência da vida dele, fazendo lá os projetos e programas dentro da universidade, mas ele não. Ele é incansável.
Ele é incansável. Ele faz questão de estar aqui estruturando a base que ele veio consertar a cidade, e a cidade foi procurada com seus técnicos de excelência da área da saúde, primeiramente, depois linkamos com a educação e abraçamos a ideia. Foi fácil? Foi nada fácil. Eu estava como secretária adjunta de educação à época e realmente eu sou, assim, é uma honra, foi um presente na minha vida, mas que eu soube também entender a oportunidade que estava batendo ali a porta naquele momento, não para a Aldre, mas para uma cidade inteira. E abraçamos, né? Maria de Lourdes, todos aqui que estão lá desde o início do projeto, que sim, por alguns anos, ele teve o corpo de projeto. O projeto ele é inseguro, porque ele tem começo, meio e fim, e o medo e o receio era de que um dia o projeto ele se encerrasse também em nossa cidade. E quando eu passo para a vereança, com os resultados obtidos já pelo projeto, nós decidimos transformá-lo em programa, ou seja, num projeto de lei que foi aprovado por unanimidade dentro da Casa Legislativa Santista e sancionado pelo prefeito Rogério Santos. Isso significa segurança jurídica na nossa cidade. É sobre isso que nós estamos falando. Não adianta você apresentar um projeto de lei via lei se você já não tem uma história, uma vivência, uma experiência e resultados apresentados daquela situação. Porque uma lei, quando ela é imposta sem você ter essas experiências vividas, ela é só mais uma lei. Ela não teria dado certo. Por isso que eu falo para as outras cidades, Alexandre, que vem aqui, eu quero apresentar um projeto de lei. O nome da cidade é o doutor. Não adianta. Você vai apresentar e nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Porque nós somos fiscais desse trabalho. Nós somos fiscais desse bom trabalho. Porque nós não queremos marketing falso de um projeto de um programa tão importante que já apresenta resultados nas vidas de tantos jovens. Nós queremos que as cidades façam o que a cidade de Santos fez. Começa na base, vai pegando pedrinha a pedrinha e transformando isso em pontos para que você encontre diversos caminhos na cidade, como este agora que nós estamos encontrando, para que a gente possa ampliar ainda mais todas essas vivências e que todos esses impactos positivos sejam gerados para todas as pessoas, com uma força ainda maior. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque a base ela está muito bem consolidada. Não há quem tire isso da gente, porque foi construído, tudo foi construído com um grande coletivo, e principalmente com os jovens, esse pertencimento que você trouxe, desculpa o nome, Larissa, esse pertencimento ele é da alma, e quando o pertencimento é da alma, não tem quem tire isso da gente. Então, quando a gente está por aí passando nas ruas de Santos, vem algum jovem e diz assim: Aldre, Dr. Chau, eu me formei em enfermagem, eu me formei em técnico em contabilidade. Temos vários jovens, mas eu fui um santo jovem doutor. E quem é um santo jovem doutor, para sempre será esse replicador do bom conhecimento. Nós temos uma grande responsabilidade. Quem está aqui hoje, que aceitou este convite para estar aqui hoje na Associação Comercial, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, nós temos uma grande responsabilidade de sair daqui hoje, mas antes, olhar para esses jovens e falar, dentro das experiências que nós temos e que nós já acumulamos, nós vamos sair daqui com a missão de levar para todos os cantos da nossa cidade o que é o programa Santo Jovem Doutor e o quanto a telesaúde integrada vai mudar
a vida não só dos cientistas, mas de todo o país e ganhar aí, olha, o mundo afora. Não é isso, doutor Chau? Eu estou muito feliz com o resultado que nós apresentamos aqui a todos vocês. Parabéns pela tua iniciativa, pela motivação que você causou nas pessoas. Quando o doutor Chau, numa reunião que nós tivemos, falou assim, eu preciso ter fala. Eu digo, imagina, pelo amor de Deus. Então não vai ter encontro, porque quando o doutor Chau ele fala, quando o doutor Chau ele vem para deixar esse legado que ele deixou aqui hoje a todos vocês, nós saímos aqui totalmente diferentes, com um pensamento já não como entramos aqui, mas como fazer mais? De que forma fazer mais? Como eu vou agregar naquele que trabalha comigo também chamá-lo para essa grandiosa ideia? E é sobre isso, essa reflexão que nós temos que ter no dia de hoje. Eu amo vocês, eu amo fazer parte dessa história, estarei sempre ao lado de vocês sabem disso, porque vocês transformam as nossas vidas. Vocês transformam as nossas vidas quando nós vamos às escolas e vocês estão lá com o PIN, com a camisa, com o jaleco, nas exposições que vocês realizam pela cidade, ensinando os adultos como se comportar, ensinando as pessoas como dialogar, como o respeito ele é necessário para a compreensão de como cuidar da nossa saúde. Então, parabéns a vocês, jovens doutores. Ana Caetano, você é um presente também para a nossa cidade. Sem você, o caminho teria ficado mais difícil para chegar até aqui. Eu digo você, e em seu nome, eu agradeço a todos os técnicos, a todos os professores que não abandonaram o percurso da história. E isso faz toda a diferença. E não abandonaram por conta do acreditar e do pertencimento que foi construído ao longo desse ano. E eu gosto de dar aqui um fato, uma estatística, porque o Santo Jovem Doutor, ele é uma plataforma digital onde os nossos jovens, por meio dos professores, eles possuem conteúdos, aprendem conteúdos de uma forma diferenciada. Nas escolas nós temos impressoras 3D, que foi proporcionada pelo Dr. Chau e também por meio de verba parlamentar que indiquei ao longo desses anos para que o projeto pudesse se estruturar ainda mais. Para quem não sabe o que é verba parlamentar, é um dinheiro público que vem dos nossos impostos e que estão sendo direcionados para a compra de equipamentos para esse programa que muda vidas. Então, é o nosso dinheiro voltando em melhorias para que os nossos estudantes tenham aí essa base consolidada. E eles aprendem assuntos como espinha no rosto. Aldrin, mas que é isso? Os alunos vão aprender sobre espinha no rosto? Acne. É isso mesmo, porque muitos não têm a oportunidade de, em casa, conversar com os seus pais, com os seus responsáveis, como higienizar da forma correta e ter, sim, uma condição de vida melhor, por meio desse cuidado da espinha no rosto. E na escola, eles estão aprendendo com a ajuda do programa Santo Jovem Doutor. Sabe o que a gente está evitando, Alexandre? Que o dinheiro público seja maior na urgência e na emergência. Porque, às vezes, a acne causa, nesse adolescente, várias outras consequências, como a depressão, o isolamento, por causa do bullying. E lá eles aprendem que eles não podem fazer isso, que eles têm que cuidar do aluno que sofre por conta da espinha. A gravidez precoce. Nesse tempo todo, nenhuma adolescente que participou do programa Santo Jovem Doutor engravidou. Vocês não acham que isso é um resultado excelente? É mágico, né? É mágico no sentido dessa magia que é um jovem doutor na vida de um adolescente. Das infecções sexualmente transmissíveis, eles estão em alerta para o menino e para ensinar esse mundo que precisa, assim, muito da palavra desses jovens.
escuta, compreensão, respeito, amor, são todos os ingredientes somados com o pilar da capacidade técnica, que é essencial para a vida. Esse é o programa Santo Jovem Doutor. Vamos sair daqui, Alexandre, e falar para o mundo que, sim, precisamos de mais jovens doutores, precisamos da telesaúde integrada, mas depois de uma vida estruturada, como há aqui na cidade de Estácio. Muito obrigada, fiquem com Deus.